Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, 17 de novembro. É uma alegria ter todos vocês aqui para um momento tão aguardado e significativo para o piloto da reforma tributária do consumo. Eu sou Ana Carolina, analista tributária da Receita Federal, faço parte da equipe do programa para a implementação dos sistemas da reforma tributária do consumo. Como muitos de vocês já sabem, o piloto RTC-CBS é uma iniciativa estratégica da Receita Federal, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e foi formalmente instituído pela Portaria RFB número 549, de 13 de junho de 2025. Este piloto tem um propósito fundamental: garantir que a transição para a nova contribuição sobre bens e serviços seja segura, transparente e colaborativa. É uma experiência coletiva que reúne, atualmente, 389 empresas de diferentes setores econômicos, todas comprometidas em validar soluções tecnológicas e contribuir com melhorias cruciais antes da implementação definitiva. Agradecemos imensamente a participação e o engajamento de cada um de vocês. Hoje, daremos um passo adiante nessa jornada ao apresentar as APIs que a Receita Federal irá disponibilizar. Mas, afinal, o que são APIs? API é a sigla para Application Program Interface, ou interface de programação de aplicações. Em termos mais simples, trata-se de uma forma padronizada e eficiente de comunicação entre sistemas, um verdadeiro diálogo direto entre máquinas, sem necessidade de intervenção humana. A API define exatamente como essa comunicação deve ocorrer, os formatos das mensagens, os métodos disponíveis para troca de informações e as regras de autenticação necessárias. Em resumo, é um conjunto de normas que organiza de forma inteligente a troca de informações entre diferentes aplicações. No contexto da reforma tributária do consumo, as APIs não são apenas importantes, mas essenciais para o funcionamento do ecossistema tecnológico da Receita Federal. Elas oferecem vantagens importantíssimas como redução de ambiguidades e erros, graças à padronização rigorosa, integração automatizada entre sistemas, o que aumenta consideravelmente a eficiência operacional, abstração das complexidades internas, fortalecendo a segurança dos dados e processos, uma arquitetura modular e escalável, baseada na reutilização de componentes, protocolos e formatos bem definidos que exigem e facilitam uma documentação clara, mecanismos robustos de segurança e controle de acesso, protegendo as informações sensíveis, versionamento que garante compatibilidade e transições seguras, especialmente em um ambiente onde as regras de negócio podem evoluir. A possibilidade de aprimoramento e evolução contínua de sistemas e ferramentas tecnológicas, garantindo independência entre o cliente e o fornecedor dos dados, o que permite soluções mais adequadas às necessidades de cada usuário. E, finalmente, redução de tráfego desnecessário, melhorando o desempenho e diminuindo custos operacionais. Em síntese, as APIs são pontes padronizadas que permitem que sistemas se comuniquem com segurança, eficiência e previsibilidade, ocultando complexibilidades e viabilizando a automação e a evolução contínua, principalmente em ambientes que exigem a obtenção massiva de dados. Com a reforma tributária do consumo, essas APIs terão um papel central na troca de informações entre as empresas e a Receita Federal. Elas são, de fato, uma ponte digital que permite que o sistema de sua empresa converse diretamente com o sistema da Receita, de forma automática, rápida e segura. No setor público, as APIs são grandes aliadas, pois ajudam a integrar, reduzir etapas e oferecer respostas mais rápidas, uma vez que permitem acesso robotizado, máquina a máquina, aos serviços disponibilizados. Temos o prazer de informar que as primeiras APIs gratuitas do módulo Operação Assistida serão disponibilizadas durante esse mês de novembro e de forma gradativa para as empresas participantes do piloto da reforma tributária do consumo, referente à contribuição sobre bens e serviços. Com elas, será possível integrar sistemas e conferir a apuração a cada dia,
ganhando uma previsibilidade e segurança sem precedentes em relação ao novo modelo de tributação. Além das APIs do módulo Apuração Assistida, contamos também com as APIs da Calculadora de Tributos, que é o motor oficial de cálculo da reforma tributária do consumo. A calculadora incorpora de forma estruturada as regras previstas na legislação, aplica automaticamente alíquotas e reduções, gera memória de cálculo e identifica a base legal aplicada em cada operação. O código-fonte da calculadora é aberto, o que permite a auditoria completa por parte das empresas e equipes técnicas. Para facilitar a integração, é disponibilizado um componente que pode ser instalado localmente em ambientes Windows, macOS ou Linux, garantindo autonomia na execução dos cálculos, independentemente do tipo de documento fiscal ou declaração utilizada como entrada. As APIs da calculadora seguem o padrão técnico da reforma e permitem que aplicações enviem os dados da operação e recebam, de forma estruturada, o cálculo da CBS, IBS e imposto seletivo, juntamente com a memória de cálculo e as informações de enquadramento aplicadas a cada caso. A documentação disponibilizada inclui exemplos de código em Python, modelos de entrada e um Swagger público, que apoia o processo de validação dos endpoints e a integração direta com os sistemas das empresas. Estamos muito entusiasmados com o que temos para compartilhar hoje e acreditamos que este é um passo crucial para o sucesso da reforma tributária. Em razão das características do evento e do número de participantes, a interação com vocês precisará ocorrer de forma escrita. Desse modo, eu gostaria de trazer alguns avisos e pedidos importantes. Pedimos que mantenham o microfone desligado, no mudo, durante todo o evento. Suas dúvidas deverão ser enviadas por meio do chat. As dúvidas serão coletadas e respondidas pela nossa equipe e enviadas a vocês por e-mail. A live será gravada e disponibilizada nos canais da Receita Federal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Estamos construindo juntos o futuro da tributação no Brasil e é uma honra tê-los conosco nessa jornada. Para a abertura inicial deste encontro, muito significativo para o piloto da reforma tributária do consumo, referente à contribuição sobre bens e serviços, convidamos o senhor Juliano Brito da Justa Neves, subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal do Brasil. Juliano, seja bem-vindo, fica à vontade para começar. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos os mais de quase 600, 700 participantes que estão aqui nessa live sobre as APIs da reforma tributária, que era um tema que nós já havíamos tratado há muito tempo sobre quando elas iriam ser liberadas, se elas seriam gratuitas ou não. É interessante citar que a reforma tributária de consumo ela está revolucionando o sistema tributário e a forma como que a administração tributária e os contribuintes se relacionam. Muitos dos senhores já devem ter ouvido falar de um padrão da OCDE chamado Tax Administration 3.0, e ele está totalmente imbuído na maneira com que os sistemas da reforma tributária estão sendo construídos. Mas, além disso, a maneira de que a administração tributária e os contribuintes se relacionam está mudando desde o seu design, a começar pela cooperação, que já fica clara quando a gente está falando de um desenvolvimento cooperativo dos sistemas que estamos aplicando agora no piloto da CBS. Mas também como que a própria tecnologia permite aplicar soluções mais modernas para funcionamento do sistema tributário. A própria apuração assistida é um ótimo exemplo, pois, por exemplo, com ela a realização das transações e com a realização das transações de forma digital, tanto a Receita quanto o Comitê Gestor do IBS terão condições de apresentar para o contribuinte todas as operações que originaram débitos e créditos em favor do contribuinte. Só que essa facilidade, ela também traz um novo desafio. É preciso que os contribuintes consigam alimentar seus próprios sistemas, e aí no Tax Administration 3.0 a gente fala da integração com o sistema natural do contribuinte, de modo que ele saiba quais são as informações que estão sendo utilizadas pela Receita, pelo Comitê Gestor do IBS, para fazer a apuração assistida dessa contribuição mensal. Então, para resolver este problema de integração com sistemas naturais, são onde nascem as APIs gratuitas que estamos começando a conversar sobre nesta live. Então, nessa live, a gente vai apresentar algumas das evoluções incrementais em diversos dos módulos já construídos para a CBS, e a maior novidade é a apresentação das primeiras APIs gratuitas, a API dos débitos dos contribuintes e a API da calculadora. Essa API já tinham até sido construídas, mas elas ainda não tinham sido devidamente divulgadas, o que estamos fazendo agora. Então, a API da calculadora está sendo construída, foi construída e já está sendo divulgada.
A API dos débitos contribuintes ela ainda não está disponível para utilização, mas ela vai acontecer nas próximas semanas. Mas é importante que a gente já dê conhecimento para todo mundo de como essas APIs funcionam. O Swagger público vai dizer como significa todos os passos para você utilizar essas APIs, de modo que vocês já se preparem para a utilização dela. As demais APIs elas estão esperando ainda a evolução nos módulos da apuração assistida, porque não adianta a gente disponibilizar uma API para os créditos do contribuinte quando a gente tem a apuração assistida ainda não está trabalhando todos os novos fatos geradores, os novos documentos fiscais, adérios, créditos presumidos, tá? A apuração assistida está em franco desenvolvimento, então muito em breve as novas APIs também apresentarão lá. E cada tipo de crédito, a API vai ter que ser evoluída para refletir essa informação. De maneira geral, é interessante que esse é um passo de integração dos sistemas das administrações tributárias que os senhores utilizam. Essa é a melhor vertente que temos hoje e o estado da arte em administração tributária. Tentar fazer com que a tributação simplesmente aconteça de maneira integrada entre as administrações tributárias e os sistemas naturais dos contribuintes. Muito obrigado pela participação massiva de todos vocês e vamos em conjunto tornar a reforma tributária do consumo do Brasil a melhor reforma tributária, o melhor IVA do mundo, que com certeza é o que a gente vai conseguir. Então, muito obrigado a todos aqui. Passo de volta a palavra aqui para a Ana Carolina. Muito obrigada, Juliana. Dando continuidade, convidamos o gerente do programa para a implementação dos sistemas da reforma tributária do consumo, Marcos Hubner Flores. Flores, por favor. Bom dia a todos, Juliano, Ana Carolina. Então, fico muito feliz em estar aqui, especificamente nessa live, porque a gente tem boas notícias e eu acredito que muito esperadas, né? Porque teve muita, até fake news a respeito das APIs, né? E agora a gente já consegue demonstrar. Já tínhamos a API da calculadora, mas isso não estava muito claro, né? Não havia sido divulgado propriamente. Hoje a gente já começa a demonstrar a API dos débitos, né? Essa API foi construída com consulta às empresas do setor, as desenvolvedoras de software, através das associações, para tentar entender qual era a necessidade dos programas de gestão, dos programas utilizados pelo contribuinte, então seus sistemas naturais, que informações eles precisam dos sistemas da Receita Federal. E tentando adequar, atender a todos, né, construímos então as APIs, agora a primeira, as outras devem vir na sequência. É importante que a gente não consegue, até conseguiria nesse momento fazer uma API dos créditos, entretanto não são todos os créditos que são tratados pela apuração assistida. Ainda tem documentos fiscais que estão sendo criados, ainda tem a DERE, a Declaração de Regimes Específicos, também em criação, créditos presumidos, que a apuração assistida ainda não trata. Cada um desses novos documentos, desses novos créditos, que quando entrar, necessita de uma alteração da API de crédito. Então, por isso a gente focou primeiro na de débito, para que vocês já possam desenvolver os próprios sistemas, né? E também para tranquilizar todo mundo, entender como que a coisa vai funcionar, como que vai ser a nossa relação. E esse é um ponto bem interessante. Se no passado os sistemas tributários eram em papel, a gente passou a digitalizar o mesmo fluxo que a gente fazia no papel, passou a fazer eletronicamente, já teve um ganho, né? Mas ainda assim é a digitalização de um fluxo de trabalho antigo. Agora, com a reforma tributária do consumo, a gente está tendo a oportunidade de criar um fluxo novo, totalmente digital, eletrônico, desde o seu nascimento. Né? Então, assim, a gente não está simplesmente digitalizando o que já existe, a gente passa a trabalhar de outra forma, e para isso as APIs são fundamentais. Se é possível assistir o contribuinte com a apuração aqui nos sistemas da Receita, para que o contribuinte verifique, é necessário dar para ele um caminho, uma forma de fazer essa verificação máquina a máquina, né? E não voltar para o passo anterior, em que ainda era feito por alguém na frente do computador olhando tela a tela. Ainda será possível olhar tela a tela, isso vai estar disponível, mas acreditamos que a maior parte dos contribuintes, sem sombra de dúvidas, vai utilizar essa ligação máquina a máquina para se relacionar
com a Receita Federal e verificar a apuração assistida da CBS. Então, é uma live que, com muito prazer, a gente abre aqui e anuncia. Ana Carolina, por favor. Muito obrigada, Flores. Agora, teremos a fala do nosso grande parceiro na reforma tributária do consumo, no piloto da reforma e no desenvolvimento das APIs, o SERPRO. Para isso, convidamos José Maurílio Gonçalves Dias, membro da Gestão Nacional da Reforma Tributária. Maurílio. Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de cada um aqui e reforçar a importância desse encontro. Como foi falado aí, meu nome é Maurílio, trabalho na gestão do projeto dentro do SERP e aqui volto a agradecer a parceria estabelecida com a Receita Federal nessa construção de uma solução de elevada relevância, né, vamos dizer assim, para todo o país, como já foi dito anteriormente. Hoje vamos apresentar soluções que permitirão maior transparência e agilidade ao processo da reforma tributária sobre consumo. Nós sabemos e temos consciência disso, que os desafios são grandes, mas a postura colaborativa de vocês, empresas do piloto, tem sido decisiva para avançarmos com segurança e qualidade nesta empreitada. Agradeço novamente pela dedicação e pela parceria e vamos seguir em frente. Muito obrigado. Ana, é contigo. Obrigada, Maurílio. Continuando, teremos a apresentação agora do Sérgio Gomes Nunes. Ele é o gerente do projeto Sistema de Integração da Reforma Tributária do Consumo, módulo externo para a criação de interfaces de programação de aplicativo, APIs, que vai fazer uma contextualização sobre esse projeto. E, em seguida, teremos a apresentação da parte mais técnica, que será feita pela equipe do SERP. Sérgio, por favor. Bom dia, Carol. Bom dia, Juliano, Flores, Maurílio. Bom dia a todos. Bom dia. É um momento importante aí para todos nós, né? Mais uma etapa que a gente vai estar trabalhando aí com vocês, todos que estão participando. E antes de outros comentários, vou compartilhar uma tela aqui. Carol, só quero que você confirme para mim se ela está aparecendo aí. Só um minuto. Quando Apareceu, tiver, Sérgio. Apareceu, ok. Uhum. Então, como já foi falado, hoje o tema são as APIs da Reforma Tributária do Consumo. Muito do que eu vou falar aqui já foi muito bem explanado aí pelas pessoas que me antecederam, mas é importante a gente reforçar esses conceitos, trazer as informações um pouco mais detalhadas. E é nesse contexto que a minha fala vai se situar. Eu me apresento novamente, meu nome é Sérgio Gomes Nunes, eu sou da área de tecnologia aqui na Reforma Tributária do Consumo e faço parte da equipe das APIs da Reforma Tributária do Consumo. E esse pessoal vem trabalhando já há muito tempo, principalmente observando os avanços que a gente tem conseguido com o piloto da reforma, com as informações que vocês nos trouxeram, com aqueles eventos anteriores. Tudo isso está sendo insumo para a gente construir uma reforma tributária mais adequada que o nosso país precisa, né? O primeiro ponto, e é isso que eu comentei há pouco, é que a gente observou, né, que a disponibilização das APIs ela atende uma necessidade das empresas, né, que precisam antecipadamente se preparar e adequar os seus respectivos ERPs, né? E isso ficou evidente nas lives, nas perguntas, comentários, o tema API sempre aparecia. Então isso força também que a gente tenha essa atenção, observe a necessidade de vocês, porque esse é um trabalho de parceria. E esse trabalho de parceria, de transparência, de trabalho coletivo mesmo, ele vai ficar evidenciado nesse módulo. Porque mais à frente vocês vão ver o porquê isso vai ser importante, né? Então, a Receita Federal, como já foi falado, ela tomou a decisão de já disponibilizar para vocês, na live de hoje, né, as informações relativas principalmente à forma de acolhimento, o portal, e algumas questões do Swagger, mas principalmente a forma de acolhimento e o portal, né? E nesse contexto, como o Flores muito bem falou, havia muitas dúvidas quais seriam as APIs gratuitas, como que elas iam funcionar, se haveria ou não, se a gente utilizar o Integra Contador, outro ambiente, e já adianto a vocês que não vai ser no ambiente, essas APIs gratuitas não serão disponibilizadas no ambiente do Integra Contador, será um ambiente próprio
para as APIs gratuitas, né? Mas o contexto, como já foi falado, eu vou só reforçar, nós temos um contexto de que o PLP número 108/2024 voltou para a Câmara, ainda não foi definitivamente aprovado pelo Congresso Nacional, e a regulamentação da CBS e do IBS está em fase final, mas ainda não foi concluída. Esse cenário ele traz uma situação um pouco diferente do que a gente tinha na construção de APIs clássicas, que era quando você teria toda a questão de negócio, as regras de negócio muito bem estabelecidas, e você construiu uma API para atender isso. Hoje nós fazemos isso de forma paralela. Enquanto a apuração assistida está fazendo seu trabalho, evoluindo, a gente está construindo a API. Em algum momento específico, a gente faz uma determinação e define quais são os campos, e a especificação ela é estática naquele momento. Na hora que você termina a API, muitas vezes você vai olhar para como está a apuração assistida, ela está mais evoluída. E foi isso que aconteceu nesse caso das APIs. Elas todas estão em andamento, as 5 que eu vou mostrar, elas estão sendo trabalhadas, mas nós estamos fazendo algumas adequações. Então, a primeira API de débito, a expectativa nossa, estamos trabalhando para isso, entregar ainda nesse mês de novembro. As outras, como foi muito bem falado, elas vêm na sequência, conforme esse amadurecimento das regras de negócio estiverem estabelecidas. Tá? Então, completando ali nesse cenário, as regras de negócio ainda não estão plenamente estabelecidas, podendo ser necessário alguns ajustes nas primeiras APIs que serão disponibilizadas ainda em 2025. Tá? E aí que é a questão da importância de vocês. Por conta disso, as primeiras APIs gratuitas da RTC serão efetivamente homologadas em conjunto com vocês, com os participantes do projeto piloto, que a gente também chama de ambiente de produção restrita. A gente faz uma pré-homologação, mas os avanços, aprimoramentos, a efetividade dessa API vai ser conquistada com a participação de cada um de vocês, por isso a importância. E isso, para mim, é uma mudança de paradigma. No passado, a gente entregava algo que popularmente chamado de prato pronto, e vocês tinham que se adequar a essa situação. Nesse modelo que a gente está trabalhando, é no sentido da gente construir em conjunto, e esse ambiente de produção restrita, ele está aí para a gente fazer isso. E agora, trazendo aí para vocês quais serão as APIs gratuitas. A primeira delas, que a gente pretende disponibilizar ainda no mês de novembro, que é consultar débitos de CBS do mês corrente ou do período corrente. A segunda, consultar créditos de CBS do mês corrente ou período corrente. Consultar pagamentos de CBS do mês corrente ou período corrente. Consultar pagamentos de CBS a fornecedores do mês corrente ou período corrente. E a última, que é a conclusão da apuração de CBS do mês anterior, ou do período anterior, como bem queiram. Vocês vão notar que isso está um pouco diferente, essa nomenclatura do que foi divulgado pelas nossas redes aí ainda em outubro, mas a gente entendeu que essa questão semântica poderia ser importante, porque a API ela não vai trazer um extrato dos débitos da CBS de determinado período. Vocês vão coletar esses dados, vão consultar e coletar esses dados e vão trazer as informações que forem interessantes para cada um dos negócios de vocês. Então, por isso, a gente trouxe essa nova nomenclatura, mais simples até, para que vocês tenham a visão correta, aquela pessoa que for ver, o que é? É uma extração de dados mediante consulta, que vai me permitir que os seus IRPs, ou o que vocês quiserem fazer, façam o que quiser com esses dados e aprimorem o produto que vocês vão estar trabalhando com eles. Basicamente, a minha fala é isso. Eu queria agradecer novamente a presença de todos e colocar a importância desse momento. Nós temos para o ano que vem um momento ainda de testes, muita coisa vai acontecer no ano que vem. Provavelmente essas APIs podem ser aprimoradas. Nós temos o cuidado de que essas APIs elas não mudem tanto ao ponto de trazer um retrabalho substancial para vocês, ou mesmo um aumento de custos. Não adianta nada eu trazer uma API agora, disponibilizar, daqui a pouco vocês terem que refazer totalmente ela. Então, é por conta disso, esse trabalho conjunto que segue paralelo aos módulos da reforma tributária de consumo. Eu desejo aí que o restante da live seja muito proveitoso para vocês e agradeço a todos aí pela atenção. Carol, obrigado. Eu repasso a palavra para você de novo. Obrigada, Sérgio. Eu queria convidar o Vitor do Cerco para fazer a apresentação dele sobre as APIs. Bom dia a todos. Eu vou fazer agora uma demonstração. Vitor. Bom dia. Eu vou fazer agora a demonstração da parte técnica das APIs.
eu vou pedir para vocês tomarem cuidado porque toda essa demonstração vai acontecer no ambiente de teste do Serpro. Então, não se apeguem ao URL, não se apeguem ao que onde eu vou estar mexendo, porque isso vai mudar no que for entregue para vocês. Mas a execução ela vai acontecer do jeito que está sendo apresentada. Então, eu tenho aqui uma apresentação. Deixa eu só... Tá. Como é que vai ser a estrutura de autenticação das APIs? A gente vai ter dentro do portal o login com GovBR, um login com certificado próprio para os CNPJs, então vai ter estrutura de procuração, vai ter estrutura de responsável, e aí eu vou mostrar como é que funciona o portal, mas dentro do portal a gente vai capturar as credenciais Client ID e Client Secret. Essa estrutura, ela segue o fluxo que é documentado no ALF2 de credenciais de cliente, que é o Client Flow, se vocês quiserem a documentação completa depois. E essa Client ID, Client Secret, você, usuário, vai disponibilizar para a máquina gerar tokens temporários. Esses tokens temporários são tokens de 1 hora de duração, está configurado para isso. Então, esse daqui é estático e esse daqui vai ser regerado conforme você for usando na aplicação. Nas APIs, a gente vai ter uma estrutura, teve uma falha de formatação aqui, mas como é que funciona? Você vai fazer uma solicitação enviando o token que você capturou daquela primeira parte, uma URL de webhook e os dados, no caso o CNPJ ou a informação que você precisa passar para a API, cada API vai ter sua documentação, e você vai receber um ticket de volta. O download do arquivo vai acontecer de forma assíncrona. Então, você passa um webhook, vai acontecer um processamento. Esse processamento pode demorar algum tempo, porque dependendo da API que você acessar, pode ser que tenha um volume muito grande de dados, centenas, milhares de dados. E quando ele terminar de processar, ele vai devolver para o seu webhook o token de download, o download ID, que é o dado que vai ser mandado para a API. Com esse dado, com esse ticket de download, você vai acessar uma API própria para download de arquivo, que ela é um Object Storage, que vai ter o arquivo que você vai baixar, e você, acessando com essa informação e o token, você vai baixar o seu arquivo JSON. Então, a ideia aqui é que seja assíncrono. Então, você não vai ficar mandando e esperando o dado chegar para não ter desincronismo, para não ter queda. Então, você faz a solicitação e o seu sistema vai aguardar o servidor responder com está pronto o seu arquivo, baixa aqui nesse local. As informações vão estar no portal dentro do menu. Aqui, local, nome, ainda pode mudar, a gente vai fazer a divulgação, mas a ideia é que ele seja um menu de credencial de API. Agora eu vou sair da apresentação, deixa eu só voltar para cá, e eu vou mostrar como é que está a estrutura. Ele vai me dar o logout. Bom, ele está demorando para carregar a página do GovBR. Eu vou seguir pela apresentação e eu faço a demonstração enquanto ele carrega. A tela de gerenciar credenciais vai ter essa estrutura, o texto ainda pode mudar, a gente ainda está revisando, mas você vai ter disponível, aqui eu já tenho uma credencial já gerada, mas se for a primeira vez, ele vai aparecer o gerar credencial, quando você apertar o botão, ele vai gerar seu Client ID e seu Client Secret. Dessa informação, o que a gente vai fazer? A gente tem na documentação, se você acessar a documentação, as documentações das APIs e o endpoint para geração do token. Eu vou fazer essa parte aqui demonstrando usando o Postman. Aqui eu estou com a URL para carregar o token e aqui eu vou colocar o Client ID e o Client Secret e vou mandar ele enviar. Ele gera um Access Token, a duração dele é 3.600 segundos, e esse token vai ser o que a máquina vai usar para fazer as interações com a API. Então, capturando o token, se eu vier para a API de débito, que é a rota da API, eu vou abrir a documentação depois, você vai usar o token no cabeçalho,
e você vai enviar o CNPJ 8 dígitos na rota, cada API vai ter sua documentação, e uma URL de retorno. Essa URL de retorno vai ser um webhook do lado de vocês que vocês vão receber a informação de entrega. No meu caso, eu tenho aqui, rodando no Serpro, um webhook simples. Eu estou simplesmente capturando o que está sendo recebido nesse endpoint e printando na tela. Esse aqui foi o teste que eu fiz agora mais cedo, 10 horas. Não é para ter mais nenhum. Quando eu fizer a chamada, ele vai gerar para mim um ticket. Esse ticket que você recebe da API não é o de download. Esse ticket ele serve apenas para controle. Então, por que a gente vai gerar um monte de ticket de entrada, né? Porque a ideia é que você possa chamar ou fazer um cron job para todas as APIs, ou para APIs para N CNPJs. Então, a ideia do ticket é você ter um controle interno na sua máquina de qual foi chamado quando você receber a resposta. Eu vou voltar agora aqui no webhook. E eu recebi um novo ticket de download. Essa volta foi rápida, porque o servidor está em demonstração, não tem muita coisa acontecendo e os arquivos são pequenos, mas ela vai demorar dependendo da quantidade de processamento que estiver na fila. Uma vez que você tenha o ticket de download, no caso o ticket de arquivo, a gente vai para a nova API, que é a de download. A API de download, você vai passar o ticket que você recebeu no webhook, colocar o token, deixa eu pegar o token de novo, e vai mandar. Você vai receber um JSON de volta. Por uma coincidência do destino, teve a virada do período do ambiente de teste é dia 15. Então, todos os CNPJs que eu tinha para teste estão sem nenhuma informação, nenhum dado, porque a gente virou período. Mas eu tenho um JSON aqui do ambiente de teste para a gente dar uma olhada. É mais informativo. Aí. Então você vai receber um JSON, o dado bruto é um conjunto de strings com todos os dados, e aí você vai poder trabalhar ele dentro do seu ambiente, dentro do seu ERP, dentro do seu banco de dados, fazer o parsing, fazer a captura. Essa estrutura ela está sendo mudada, inclusive ela é o motivo que a gente está adiando essa entrega da API, porque a gente teve atualizações no ambiente e a gente está refletindo o que está sendo apresentado na apuração assistida no que tem na estrutura das APIs, mas a ideia do processo é essa. Vou voltar para cá. Agora ele vai deixar eu fazer o login certificado. Tá. Aqui eu estou com um usuário de teste dentro do ambiente de homologação. Eu vou representar uma empresa como procurador. E aí aqui eu queria mostrar a segunda parte, que aqui a gente vai ter as documentações. Então, no caso a gente está falando da apuração de débito, como eu falei, essas URLs elas não são válidas, elas são só internas, mas ele vai ter aqui um passo a passo, se você quiser fazer, no caso com curl, não necessariamente tem que ser num Postman ou numa estrutura de API, você pode fazer com curl, você pode fazer com Python, você pode fazer internamente no seu ERP. Então aqui você tem a chamada para a API, e aqui você vai ter o retorno, a chamada para o download do arquivo. E aí cada API vai ter quais são os campos de entrada, quais são os possíveis retornos e qual vai ser a estrutura do JSON que você vai receber. Essa documentação também está sendo atualizada, então a gente vai ter uma melhoria nela quando for entregue para vocês, mas essa é a estrutura do que está sendo fornecido. No caso, a gente vai entregar primeiro só de débito, mas as outras APIs já estão sendo preparadas continuamente para a gente fazer essa entrega. Deixa eu voltar para a minha tela de apresentação. Então, essa ideia do fluxo, que foi o que eu demonstrei, você faz a solicitação, você recebe um ticket, você tem o seu webhook do seu lado para fazer essa captura. Eu fiz o processo à mão, mais para demonstração, deixa eu ir lá para o... Eu fiz essa demonstração à mão, mas, obviamente, no dia a dia a gente não vai fazer à mão. Se você for fazer à mão, você acessa o portal e tem acesso
aos painéis. A ideia é que todo esse processo que eu fiz seja feito automaticamente dentro de um pod, dentro de um ambiente que faça essas capturas automatizadas, utilizando Chrome para fazer você marcar um dia e horário, ou um horário no dia para fazer essas execuções, essas capturas, esses parsings. Então, essa foi uma demonstração rápida do processo, mais para vocês terem uma noção do que vai ser necessário. Vai ser necessário ter um webhook, a parte de credenciais a gente vai disponibilizar e a documentação a gente vai disponibilizar, e aí vocês vão poder começar a utilizar, começar a testar e dar esse feedback para a gente fazer as melhorias do processo como um todo. Obrigado. Ana? Obrigada, Vitor. Sérgio, você queria fazer algum comentário? Maurílio, algum complemento? Eu acho importante a gente fazer o comentário que os usuários, né, os contribuintes, eles vão ter acesso a isso de uma forma bem clara. Nós vamos comunicar isso, vai ser gravada essa reunião, eu sei porque é uma apresentação técnica, às vezes você tem que se debruçar ali e analisar. É claro que as empresas de software, quem trabalha com isso, para eles é uma visão bem mais simples, né? Aquele que não é da área, que trabalha só com tributação, vai ter uma dificuldade maior. Mas isso tudo vai fazer parte de um conjunto de informações que vocês vão ter acesso para a gente construir juntos essa reforma tributária. Não sei, Maurílio, quer falar alguma coisa? Só para tranquilizar, pessoal, é que eu vi aqui algumas pessoas perguntando, está muito difícil, está complicado. Isto que a gente está disponibilizando é máquina conversando com máquina. A única coisa que o ser humano entra é na aquisição do token. Se o ser humano estiver achando isso difícil, que não quer usar o RP dele, alguma coisa, tudo isso aí a gente tem na página web. Então, aí é comunicação pessoa com máquina com pessoa. Essas API é máquina com máquina. Então, essa identidade e verificação, isso aí, quem mexe, né, quem escova bit já tem essa tranquilidade de tratar. O que o Vitor colocou, e colocou muito bem colocado aí, Vitão, é que a explicação do dado a ser retornado, que a empresa tem que conhecer para tratá-lo de forma adequada. E foi colocado pelo Sérgio que as APIs elas não estão entregando extratos, está entregando informação para cada RP trabalhar essa informação do formato que quiser. Eu tenho um grande data lake aqui, eu vou colocar tudo no data lake para verificar. Essa é a visão da transparência que a Receita Federal está querendo dar. Transparência de tudo que está dentro da Receita, o contribuinte e o usuário possa utilizar de duas formas, ou via web, ou usando a API. E grande, né? Acho que é o maior produto da API, que as APIs inicialmente de graça, né? Então, para todo mundo, em tempo grande, aí, nós vamos ter as APIs gratuitas, né? Então, só esse recado de tranquilizá-los que o processo, na visão, né, do escovador de bit, está muito simples. Então, é só essa tranquilidade aí. E agradecer o Vitor aí, foi ótimo, Vitor. Carol, só para reforçar o que o Maurílio falou aí, é importante mesmo, e deixar claro, essas APIs são gratuitas e vão ser gratuitas por todo o período da reforma. Esse conceito aí do que é necessário para fazer a verificação da apuração assistida e do cumprimento das obrigações acessórias, pelo menos o mínimo disso a gente tem que fornecer gratuitamente, e essas APIs serão gratuitas, tá? Durante todo o tempo. Obrigada aí mais uma vez ao Vitor, do Serpa. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Maurílio. Gente, nós vamos continuar e agora vamos passar para a parte da calculadora de tributos. Então, nós teremos a apresentação sobre as APIs da calculadora de tributos, que será feita pelo Ariel Bonzan. Ele é o gerente do projeto Calculadora de Tributos e ele vai fazer em conjunto com o time do Serpa. Ariel, por favor, seja bem-vindo. Oi, Carol. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, eu peço licença aqui para fazer uma leitura rápida de um texto que eu fiz umas anotações que eu não gostaria de esquecer de mencionar alguns itens, e então eu achei por bem fazer uma anotação aqui, tá? Tá todo mundo vendo a minha tela, né? O compartilhamento está ok, beleza. Então, colegas e amigos e
desenvolvedores que estão participando desse processo, né, da reforma. É importante a gente ter a dimensão que a reforma tributária sobre o consumo, ela está inaugurando aí uma nova etapa na relação entre fisco e contribuinte. Nós estamos desenvolvendo aqui em conjunto um modelo cooperativo, né? A administração tributária passa a oferecer instrumentos tecnológicos, dados e orientações claras para que as empresas consigam cumprir corretamente as suas obrigações desde a origem das operações. Então, a calculadora ele é o primeiro componente da plataforma da Receita Federal, da CBS, que foi disponibilizado para fora do ambiente do piloto. Então, nós temos um produto que, desde 18 de julho de 2025, encontra-se aberta à sociedade, com código-fonte público, aberto, acessível para análise e integração. Então, não é que a gente fornece somente as APIs, nós estamos fornecendo o código-fonte da aplicação inteiro. É importante destacar que a calculadora não depende do ambiente da Receita Federal para funcionar. Ela foi foi criada para ser executada diretamente no ambiente do contribuinte, embarcada em emissores, ERPs e demais sistemas, mantendo exatamente o mesmo resultado de cálculo utilizado pela administração tributária. Então, aqui vale fazer duas observações. Primeiro, que nesse momento, eu desconheço alguma administração tributária no mundo que pegue o código-fonte da aplicação que ela utiliza para fazer a conformidade e entrega para o contribuinte. Veja que, de fato, nós estamos aqui trabalhando num modelo cooperativo e a gente vai errar e acertar juntos aqui para sair do outro lado, tá, pessoal? E a gente não faz telemetria, nós não capturamos dados. Esse componente, sendo executado localmente, em nenhum momento a plataforma de vocês fará contato com a Receita Federal, a não ser quando os senhores utilizarem as nossas APIs online. Mas a calculadora que roda no ambiente local, ela não faz nenhum tipo de conexão com as plataformas do fisco, garante o sigilo fiscal de vocês, tá? E o objetivo dessa apresentação é demonstrar aqui como essa solução se consolida, a calculadora se consolida como uma infraestrutura pública digital de cálculo e como essa abordagem transforma na prática a dinâmica da conformidade, da transparência e da padronização do sistema tributário. E duas observações importantes no início da apresentação é que nós vamos falar de dois produtos aqui. Nós temos um simulador online e nós temos um componente de execução local. Quanto ao simulador online, e diferente dos demais componentes da plataforma da CBS, ele não exige autenticação, está aberto para qualquer pessoa acessar diretamente. E no estágio atual de desenvolvimento, o componente offline oferece as APIs. Tá? Ou seja, você só consegue acessar as APIs da calculadora no ambiente offline. Ou seja, você tem que fazer o download da calculadora e você vai acessar essas APIs via REST usando localmente, sem acessar o ambiente da Receita Federal. E a Receita Federal está avaliando maneiras e endpoints que pode ser disponibilizado para consumo gratuito online, mas isso vai ser feito futuramente, tá? Bem, então o que nós vamos tratar hoje? Nós vamos fazer um nivelamento rápido, dizendo o que é a calculadora, como é que ela se encaixa na reforma, vamos mencionar os produtos disponíveis online e de uso local, como que você instala e executa a calculadora localmente, quais são as APIs, uma visão geral e endpoint principal, exemplos de integração com ERP, documentação, Swagger, guia de integração e falar um pouquinho dos próximos passos para que vocês entendam a dimensão que esse projeto tem e a importância de você se integrar o quanto antes nesse projeto. Então, o que é a calculadora? Um motor de cálculo oficial da reforma tributária, com código-fonte aberto e com API para integração com os sistemas dos contribuintes. O que ela faz? Ela identifica a alíquota e as reduções. Note bem, a gente não pergunta para o contribuinte qual é a alíquota, ela determina qual é essa alíquota
Depois que o cálculo é feito, ela apresenta a memória de cálculo, a base legal de como se chegou nisso, realiza validações de NCM e NBS com base nos anexos da Lei Complementar 214. Já temos lá a implementação de split payment simplificado e o cálculo referente ao pedágio. Então, aqui, pessoal, eu convido os senhores aí a apontar os seus celulares e acessar a calculadora e conhecer, para quem ainda não conhece, o ambiente online. Aqui nós vamos ver o simulador online. Eu acabei de testar aqui com o meu celular, carregou. Acredito que os senhores aí também tenham conseguido. E aqui eu estou fazendo uma demonstração tanto do simulador online quanto de um recurso de compartilhamento. Tá? Esse simulador ele não é indicado para desenvolvedores, ele é indicado para contribuintes, contadores, consultores, e é uma interface web, que é acessível aí por celulares. E aqui a gente vê um exemplo de um cálculo de uma operação que custou R$10.000, aconteceu em Porto Alegre, a data do fato gerador foi 1º de janeiro de 27, e nós estamos simulando aqui uma hipótese de redução de 60% baseada no anexo 5, que traz um rol de NCMs específicas, nesse caso, para transportar uma cadeira de rodas. Então, vocês devem estar vendo essa tela aqui, e eu já aproveito para mencionar esse recurso de compartilhamento, que você, no simulador online, você pode importar e exportar arquivos com exemplos. Você pode compartilhar uma URL ou você pode gerar um QR Code da operação que está sendo simulada. Qual que é a aplicação prática aqui para os senhores? Linguagem comum, que favorece a cooperação, para ser usada aí em fóruns de discussão, técnicos, né? Capacitação, e isso aqui é bem interessante, reporte de bugs e dúvidas, porque quando é feito esse compartilhamento, vocês notaram que o QR Code aqui é bastante grande. Ele é assim porque, de novo, a gente não grava dados das simulações que são feitas, e ele é uma carga de toda a entrada de dados e de toda a saída. A calculadora, na hora que ela é carregada a partir do QR Code, ela não executa a operação de cálculo, ela mostra como aquela operação foi feita. Então, se eventualmente precisa reportar um bug ou quer tirar uma dúvida, você pode mandar o URL para nós ou o arquivo JSON que é exportado, e a gente consegue reproduzir exatamente aquela operação e saber exatamente o que é que foi feito. Por favor, fechem os microfones, pessoal. Isso nos ajuda a corrigir a aplicação ou sanear dúvidas que possam, porventura, surgir. Nessa mesma janela, eu aproveito para mostrar que existe uma função chamada assistente de emissão. Essa função nasceu, essa capacidade nasceu a partir de reportes que vieram do ambiente do piloto da CBS, em que as empresas reportavam dificuldades para gerar XML, né? Para gerar a nota conforme o modelo atualizado para a reforma tributária. Hoje, nós temos a capacidade de gerar XML para todos esses modelos de documento fiscal que estão aparecendo na tabela, com exceção da nota de serviço, que hoje a gente só está validando o XML, mas para as releases seguintes a gente já terá a capacidade de gerar até os grupos de XML da nota de serviço. Por que isso aqui funciona e como isso aqui pode ser útil para desenvolvedores de software? Porque esse recurso gera os blocos de XML que você pode copiar e colar dentro do seu documento, no modelo atual, no layout atual, e a partir disso você ter o layout correto para a emissão, para a autorização sem rejeição. Bom, depois que a gente entregou essa funcionalidade, percebeu-se que algumas pessoas copiavam e colavam esses grupos no lugar errado no documento e estava dando problemas. Então, a gente também está entregando validadores. Então, além de eu fazer o cálculo, eu também entrego para você já os grupos de XML preenchidos com o cálculo feito pela calculadora, para que você possa copiar e colar isso no documento. Quando a gente chegar nos scripts Python,
nós vamos mostrar para vocês que é possível, inclusive, como se faz a montagem desse documento, tá? E a validação. E aqui a gente tem, clicando nessa função de assistente de emissão, você chega numa janela e aí você consegue ver como seria para cada modelo de documento fiscal, inclusive com uma versão de nota técnica atrelada a esse gerador, tá? Permite fazer validação, ele organiza e identa automaticamente o documento, enfim. Agora, aqui eu também convido os senhores a apontar o celular e eu queria fazer uma demonstração aqui da capacidade relacionada a indicadores de tratamento tributário. Nessa janela que é carregada, o senhor pode digitar o 200.031, que é o código de SECLES que a gente está usando para esse exemplo aqui de redução de 60%, esse exemplo de cálculo. E aí você consegue ver diversas características daquela operação que a calculadora reconhece e marca. E nós vamos utilizar isso dentro do nosso barramento para verificar a conformidade. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que para esse SECLES, que é de fornecimento de dispositivos de acessibilidade, o crédito da operação antecedente pode ser mantido. Permite a apropriação de crédito pelo adquirente e não tem nenhuma hipótese de crédito presumido. Futuramente, a calculadora também fará os cálculos de crédito presumido. Nesse momento, ela só está apontando que nessa hipótese não tem, mas caso tenha, ela informa. E também indica em quais modelos de documento fiscal aquela operação relacionada a esse SECLES poderia ser registrada. Tá? Aqui tem um exemplo de como isso vai se dar na prática dentro da plataforma da Receita, e de novo eu mostro isso para que os senhores percebam a relevância de adotar a calculadora no seu ecossistema, porque nós de fato vamos avaliar a conformidade a partir das observações que a calculadora faz. Então nós temos esse desenho aqui, ilustrando um caso de operação imune, que não permite a apropriação e acarreta a anulação do crédito relativo à operação anterior. Então, temos aqui uma hipótese em que o RP está usando a calculadora. Se for uma nota de serviço aqui, na infraestrutura de autorização, nós teremos o uso da calculadora também, mas depois esse documento é distribuído, ele passa por enriquecimentos, passa pela calculadora e chega a um componente que é chamado gerenciador de conformidade. Nós fizemos a descoberta dele recentemente e começaremos o desenvolvimento muito em breve. O que o gerenciador de conformidade faz? Ele pega, olha para todos essas marcações, esses indicadores que a calculadora e que outros componentes da plataforma fizeram enriquecimento do ROC, no nosso caso, e verifica se aquilo que foi informado pelo contribuinte bate com esses enriquecimentos que nós fizemos. E aí nós vamos apontar as inconformidades lá na apuração assistida. Tá? Aqui a gente já chega no componente para download. Pessoal, tá aí o QR Code, dá acesso à página. Vocês devem estar visualizando essa página aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as instruções de instalação e a gente tem as opções de download. Nós temos hoje duas opções de download. Uma é o JAR, né, que para quem não é desenvolvedor e está acompanhando a live, seria assim uma versão compilada, um código-fonte compilado Java, que está pronto para ser executado localmente. E temos essa possibilidade de baixar aqui um pacote capaz de ser executado numa Docker. E dentro desse pacote nós temos o código-fonte da calculadora, tá? Um ponto Java, digamos assim. Quais são as possibilidades de instalação que constam lá das instruções de instalação? Você pode rodar em Windows, Mac ou Linux, e tem basicamente duas formas de fazer isso, você executando diretamente o ponto jar, né, que exige Java 21 na sua máquina, ou uma Docker, e no caso do Windows, tem aí
um submódulo Linux, digamos assim, que pode ser executado na máquina e que permite executar a calculadora. E aí aqui a gente tem, clicando aqui em instruções de instalação, a gente tem essa janela aqui que mostra o passo a passo de como se fazer a instalação e a execução local. E agora a gente chega na documentação efetivamente para desenvolvedores de software, que acredito que seja o grande interesse do público que nos assiste hoje. Após a leitura do QR Code, os senhores vão chegar numa janela como essa. Então, nós temos aqui uma documentação da API, que no caso são as Swaggers, as guias de integração, que são os scripts Python, e também é possível baixar os scripts. Na Swagger, né? O que é a Swagger para quem não é desenvolvedor aí? Ela é uma documentação que apresenta os pontos de acesso dos serviços que a calculadora disponibiliza, indica qual é o formato de entrada, as respostas esperadas, dá exemplos de uso, e essa documentação, ela demonstra aí quais são as APIs padronizadas para integração com sistemas, RPs, emissores de documentos fiscais e declaração, lembrando que a calculadora vai ser usada para a DERE, né? Ela é o motor de cálculo oficial da DERE. Então, a gente tem aqui uma listagem dos endpoints, eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Aqui demonstra o principal endpoint da calculadora, que é o que faz o cálculo dos tributos, os códigos de status HTTP que são retornados pela API para indicar o resultado da requisição. E também nós temos naquela mesma janela o guia de integração. Então, indo para o guia de integração, a gente tem uma janela como essa e tem lá um índice e demonstra aqui todos os scripts que simplificam, mostram como fazer essa conexão. Então, a gente tem aqui um script que demonstra como se faz o cálculo e ele se conecta com os endpoints da calculadora, note bem, local. Você precisa baixar o componente e usar localmente para ter acesso a essa API. Essa decisão tem por base a volumetria de cálculos. Se a Receita Federal fosse disponibilizar online uma API de cálculo para que todas as empresas do país utilizassem, a gente iria tornar economicamente inviável manter essa plataforma. Então, por isso que a gente ofertou somente no offline. Mas existem, sim, APIs que nós pretendemos disponibilizar online. E aqui tem o formato da entrada que a nossa API espera para que ela possa fazer o cálculo. Luiz, você está disponível agora para participar conosco? Temos colegas do SERPRO aqui que poderiam entrar agora e comentar, fazer uma apresentação. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos. Estamos aqui. Precisando, é só chamar. Luiz, se você quiser fazer algum comentário agora, compartilhar a tela, fica à vontade, tá? Sim, vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, um excelente dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, aproveitando a oportunidade para falar um pouco mais sobre a calculadora. E gostaria agora de pedir licença para fazer um compartilhamento de tela, tá? Opa, Ariel, acabei derrubando sua tela aí. Desculpa. Não, foi eu que encerrei aqui. Fica à vontade. Vamos seguir o fluxo. Então, vamos lá. Basicamente, pessoal, eu vou aqui complementar a excelente apresentação do nosso gerente de projetos, o Ariel Bouzan, no sentido de mostrar um pouco mais como a gente poderia fazer uma integração da calculadora com os sistemas dos contribuintes, tá? Então, aqui na nossa tela principal da calculadora, lá no portal do piloto, nós temos a opção de documentação da API de integração, certo? Vamos acessar. Aqui o primeiro link, que é a documentação da API,
vai levar a gente para o famoso Swagger, né? Que é essa interface aqui, esta telinha que mostra todas as funcionalidades até então aqui da calculadora, tá? Beleza, agora vamos para o guia de integração. Nesse guia de integração, nós temos aqui um passo a passo, né, com 4 etapas principais aqui. 1, 2, 3, 4. Na realidade, falei 4 etapas principais aqui, mas existe uma etapa aqui, número 3, que é validação. A validação a gente colocou aqui no fluxo apenas para demonstrar que a calculadora valida aquilo que ela cria, tá ok? Tudo bem. Então, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é chamar a API da calculadora, tá? Para você chamar a API da calculadora, a gente escolheu aqui utilizar o famoso Python, né? Que é uma linguagem bem simples. Aí a gente percebe que o chamamento da calculadora é feito em pouquíssimas linhas, né? Então você chama a calculadora com este padrão de entrada, certo? Bem simples também, um padrão bem enxuto, tá ok? Esse padrão aqui ele é capaz de representar toda a operação de consumo, né, para aquele item. E a gente deve perceber aqui também que temos itens, né? Ou seja, a gente pode chamar a calculadora com vários itens, né, naquela operação de consumo. Cada item com sua classificação tributária, sua situação tributária específica, tá ok? Beleza, então a gente chama a calculadora. No que a gente chama a calculadora, a gente vai obter a resposta dela, da calculadora. Essa resposta é um JSON, né? Estou falando aqui um pouco mais aqui do lado do desenvolvedor, já vou pedindo desculpa por causa disso, certo? O Ariel já explicou de forma bem didática, né, o funcionamento do fluxo. Então aqui eu vou trazer um pouquinho para esse lado mesmo do desenvolvedor. Então o JSON, a gente vai pegar esse JSON, que é a resposta da calculadora, e vai utilizar o endpoint, né, o serviço, que gera o XML. Beleza, então a gente pega aquele JSON, coloca aqui no gerador de XML, tá ok? A gente pode escolher qual é o tipo de nota que a gente quer gerar, nota fiscal eletrônica, BPE e por aí vai, CTE, ok? No que a gente executa isso, a gente obtém o XML. Esse XML, o que é que a gente vai fazer com ele? Ó, temos aqui o passo 3, a gente pode validar esse XML gerado pela calculadora. Então, esse passo aqui ele é facultativo, né? Vamos para o próximo passo. O próximo passo seria fazer a injeção, né? Colocar o XML gerado pela calculadora no lugar correto dentro da estrutura completa da nota fiscal, tá ok? Essa parte aqui ela é um código um pouco maior, mas também não é tão grande, tá? É menos de uma página. Porque a gente tem que procurar o local correto para colocar os grupos de tributação referentes à CBS, né? Aos grupos da reforma tributária. Beleza. Então aqui, depois disso tudo, nós temos nós temos uma nota fiscal eletrônica já com os grupos de tributação da reforma tributária colocados nos seus devidos lugares, tá ok? Resumindo, o que foi que a gente apresentou aí? Ó, basicamente, é como se a gente tivesse vindo aqui na interface do simulador, tá ok? É só um exemplo. A gente escolhe aqui uma tributação integral, escolhe um NCM, algo do tipo, efetua o cálculo, a gente obtém o resultado. No que a gente obtém o resultado, a gente pode ir para o assistente de geração. Então, aqui no assistente de geração, você tem a nota fiscal, né, o grupo de tributação referente à nota fiscal eletrônica. Aqui você pode escolher, né, qual é o grupo que você quer gerar, né, referente a qual documento fiscal, né? E aqui, como o Ariel muito bem lembrou, nós temos aqui a versão da nota técnica,
né, para... Né? Por exemplo, tem uma tag aqui da nota fiscal eletrônica que apareceu a mais ou a menos e tudo, então aqui você consegue identificar sobre o que nós estamos falando, né? Tudo bem, então vamos lá. Mais uma vez, falei do resumir, mas não resumi, vou resumir agora. O que foi que a calculadora fez ali? A gente gerou esse XML, certo? Esse aqui é referente a cada item, né? E aqui também nós temos os totais, gerados também naquele mesmo bloco de XML lá que eu apresentei. Então, os scripts Python, o que é que eles estão fazendo? Estão pegando isso, colocando na posição correta no documento fiscal eletrônico, e estão pegando os totais, né? E colocando esses totais também na posição adequada lá no documento fiscal eletrônico. Tudo bem? Então, são duas partes, né? Existe a parte digamos assim, dos tributos de cada item, e existe a parte um pouco mais abaixo nos documentos fiscais, que se referem essas partes aí se referem aos totalizadores, né? Tudo bem? Então, resumindo, é mais ou menos isso, tá ok? E aqui na nossa interface do Swagger, a gente basicamente utilizou esses 3 endpoints, né? O que são endpoints? São serviços, né? Oferecidos aqui pelo sistema, tá ok? É isso aí, Ariel. Eu gostaria de fazer alguma colocação, os senhores, senhoras. Não, obrigado, Luiz. Eu vou retomar a apresentação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Sérgio, sempre colocando os seus melhores desenvolvedores à disposição para trabalhar em conjunto conosco no desenvolvimento da reforma, e eu acho que vale fazer essa menção, né? Percebam como é colaborativo todo esse trabalho, até mesmo nas apresentações que seriam mais de negócio, digamos assim, da Receita Federal, o Sérgio participa, e a gente está aqui realmente de peito aberto tentando ajudar vocês a sair do outro lado, tá, pessoal? Então, feedbacks, por favor, é muito importante para a gente ir ajustando até mesmo os nossos componentes e a forma com que a gente apresenta para que fique fácil que os senhores façam essas integrações. Eu acho que vale a pena reforçar aqui essa capacidade de geração de grupos de XML, tá? Notem bem a quantidade de documentos fiscais que a gente já consegue atender hoje com a calculadora. Todos esses modelos aqui, a calculadora já gera os grupos de XML com o cálculo para facilitar a emissão dos documentos para os senhores. Vamos falar um pouquinho sobre as evoluções, para reforçar a importância, a visão que nós temos de longo prazo de desenvolvimento da calculadora, o que vai ser feito com ela, para que fique de resto demonstrado assim, a relevância dos senhores acompanharem esse projeto e participarem desse desenvolvimento. Nós já temos dentro da casa, dentro da Receita Federal, iniciado discussões sobre reestruturação do SPED. Todo o sistema de escrituração atual tende a ser revisto, queremos eliminar redundâncias, aperfeiçoar os sistemas, se possível, inclusive, eliminar obrigações acessórias, e a calculadora faz parte desse eixo estruturante do SPED. Então, todas essas capacidades que ela tem hoje já para atender a reforma serão estendidas também para abarcar todo o SPED. Temos uma visão de que precisamos habilitar os componentes desenvolvidos para uso por inteligência artificial, então, estabelecer mecanismos que permitam que agentes de IA possam consumir tanto os dados, que são os recursos disponíveis dentro da calculadora, quanto a calculadora mesmo com ferramenta, com capacidade de cálculo, para habilitar o uso de agentes de IA ou de IAs generativas, consumindo os serviços e os dados da calculadora. Para o Simples Nacional, pretendemos desenvolver a capacidade de cálculo do Simples Nacional dentro da calculadora, mas de forma que seja possível que o contribuinte perceba qual seria a diferença entre ele optar pelo regime do Simples e se manter no regime regular. Isso é importante para a opção do Simples Nacional, que está previsto, salvo engano, para setembro de 2026. Então, nós pretendemos já no primeiro trimestre entregar essa capacidade de cálculo.
Qualificadores tributários, né? Hoje já temos indicadores de tratamento tributário que a calculadora informa, mas nós pretendemos estender isso. Então, por exemplo, marcar ali que aquela determinada operação exige que tenha um determinado contribuinte habilitado na Zona Franca de Manaus. Ou seja, qualificadores subjetivos sobre as características que aquele determinado contribuinte deve implementar para ter acesso a um determinado benefício fiscal. O cálculo do crédito presumido, como eu disse anteriormente também, ela será o motor de cálculo oficial da DERE, cálculo para bens imóveis, cashback no recorte do escopo de documentos fiscais, né? Qual que é a ideia aqui? Existem casos em que o tributo sequer é cobrado na origem em função do cashback. Então, aqui eu não estou dizendo que a calculadora vai fazer o cálculo do cashback para todas as hipóteses. Não, ela vai identificar se vai participar desse ecossistema e validar o cálculo daquelas operações em que o tributo sequer é cobrado na origem, né? E é nesse recorte do cashback que ela se insere tão somente. E expandir as capacidades do assistente de emissão, né? Que é composto pela geração de blocos de XML, a gente chama de assistente gerador, e assistente validador são a capacidade de validar aquele bloco gerado ou aquele documento que teve os blocos inseridos lá a partir da calculadora. E aí cobrirá a DERE, a nota de serviço, a nota de serviço do pedágio, que é a NFS Via, a nota de aquisição de bens imóveis e o bilhete de passagem de transporte aéreo. Ou seja, vai cobrir todo o ecossistema de documentos. Então, nós estamos demonstrando aqui essa inovação aplicada, que o mesmo componente, quando usado pelo contribuinte, eu estou simplificando a operação dele e estou ajudando ele a estar conforme. E nós vamos usar esse mesmo componente para verificar a conformidade. A proposta é seguir a linha da OCDE, de Administração Tributária 3.0, como o nosso subsecretário Juliano muito bem mencionou no início dos trabalhos. A proposta aqui é uma automação sem fricção, é que os senhores embarquem esse componente no RP e que sequer apareça que a calculadora está lá. A ideia não é que se abra um simulador, simule a operação, copie e cole lá dentro do RP. Não é isso. É integrar o ecossistema dos senhores. Dados abertos, aqui a ideia é a seguinte, quero fornecer os dados que estão na calculadora para caso que não faça sentido para alguém eventualmente usar o motor de cálculo, ele pode consumir os dados que estão lá disponíveis, né? Nós temos o desafio de transformar a lei em código executável por máquina. A proposta é de integrar desde o início, então antes mesmo do documento fiscal ser emitido, nós temos um componente do fisco ajudando as empresas a cumprir, os contribuintes a cumprirem as obrigações acessórias. E essa questão de atualização, salvo engano, eu vi até uma pergunta sobre isso. Nós queremos fazer a integração contínua, queremos manter tanto o motor de cálculo quanto os dados da calculadora atualizados junto ao ambiente das empresas. Como é que a gente vai fazer isso? Nesse momento, a gente tem uma API que permite consultar a versão da calculadora. Então, de forma passiva, assim, o contribuinte, digamos assim, nós não temos, nesse momento, um serviço ativo que te entregue a atualização no seu ambiente. Por exemplo, não há um webhook implementado para esse tipo de atualização, mas a gente provê esse serviço que permite o contribuinte fazer a pesquisa e verificar qual é a versão atual. Quando a gente for disponibilizar as APIs online, então esse é um dos serviços que a gente irá disponibilizar. Mas esse é um ponto que está aberto e que nós gostaríamos até de receber contribuições. Olha, como é que seria melhor para o ecossistema das empresas? Esses relatos podem nos ajudar a tomar uma decisão mais acertada. Mas, sim, nós queremos prover esse serviço para garantir essa atualização contínua. Tudo isso
porque a gente quer atuar positivamente para modernizar e melhorar o ambiente de negócios, dar previsibilidade e segurança jurídica para o mercado. Queremos atuar como parceiros, assim como foi no início da apresentação, a gente mencionou que o comportamento do fisco agora é diferente. Nós estamos atuando de forma colaborativa. Esse desenvolvimento mesmo que está sendo feito, ele é um desenvolvimento colaborativo. A gente teve a coragem de entregar versões de produtos que ainda não estão prontos. São versões betas e a gente vai construindo juntos. A gente quer, através da inovação e eliminando a burocracia, liberar tempo dos contribuintes e recursos aí para que as empresas possam focar no seu desenvolvimento, na competitividade e entregar efetivamente uma administração tributária mais moderna, eficiente e transparente aí a partir de uma transformação digital de todo o sistema tributário brasileiro. É isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia, uma boa semana para todos. Daniel, muito obrigada. Parabéns aí pela apresentação, pela sua e do time do SERP. Agradecer mais uma vez ao Sérgio, ao time do SERP também, que apresentou sobre a API das calculadoras. A Maurílio está aqui prestigiando a gente. Nós chegamos aqui ao final das apresentações. Agradecemos imensamente a presença de todos. A participação de vocês é fundamental para o aprimoramento dos sistemas que irão sustentar a nova estrutura tributária do país. Seguimos juntos nessa jornada de transformação, certos de que a parceria entre o setor público e o setor privado é essencial para a construção de um sistema mais eficiente, transparente e justo para todos. As perguntas que foram colocadas no chat serão coletadas e respondidas pela nossa equipe. As apresentações também vão ser compartilhadas com vocês e incluídas no site da Receita Federal, tá? Não hesitem em entrar em contato conosco e em nos dar feedbacks que nos permitam aprimorar os sistemas. Um bom dia a todos e até os próximos encontros.